Vamos lá. Amor, hoje nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Hoje eu recebi inúmeras mensagens na minha caixinha do Instagram. E ontem eu fiz uma live com essa audiência maravilhosa que a gente tem. A gente ama ter vocês aqui, a companhia de vocês. E eu fiz uma listinha aqui de todos os assuntos. Talvez a gente não fale de todos, mas em outras ocasiões você pode ter certeza que nós vamos falar de cada ponto. Sim, a gente vai ter muito tempo ainda pela frente. Muito tempo pela frente. Para falar sobre muita coisa que de repente vocês ainda vão... Pode ser que termine a live ainda com dúvidas ou sobre coisas que a gente não consiga falar, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que ao longo das lives nós vamos falar sobre todos os temas possíveis e imagináveis, tá? Isso. Então, com certeza, vai encaixar aí com coisas que você precisa saber, né? Primeiro passo, doutor Cristiano, muitas pessoas se preocupam, vou falar com vários pontos, tá? Então, alguns têm diretamente relacionado à dieta, outros diretamente relacionados com doenças. Sim. O primeiro assunto que eu quero que você aborde é o seguinte: menopausa e emagrecimento. Parecem assuntos, coisas opostas, né? Então, todas as pessoas chegam em mim e falam: Nutri, eu não consigo emagrecer porque eu estou na menopausa. Doutor Cristiano, é possível emagrecer na menopausa? Normalmente o metabolismo é mais lento na menopausa. É possível reverter essa história ou não? Menopausa é a condenação da obesidade, doutor? Olha, eu já vou começar respondendo assim, diretamente, para que não haja dúvida. É possível, é muito possível emagrecer na menopausa, não tem a menor dúvida disso. Né? As pessoas têm dificuldade de emagrecer na menopausa porque adotam estratégias equivocadas. Então, mas o equívoco está mais, o problema está na estratégia adotada, não no fato dessa pessoa estar na menopausa. Né? Então, existe uma queda de metabolismo com o avançar da idade? Sim, existe também. É claro que emagrecer durante a menopausa é muito mais difícil do que emagrecer em outros períodos. Mas essa dificuldade pode ser facilmente superada, né, se a gente conseguir trabalhar a estratégia correta. Então, essa dificuldade ela se torna pequena, ela deixa de ser grande. Ela só é grande porque as pessoas não adotam a estratégia correta. Entendi. Então, vamos lá. Então, vamos resumir aqui, que eu me perdi um pouquinho na parte da menopausa. Então, o assunto é menopausa. E ontem, o que eu mais recebi foi: estou menopausa e não consigo emagrecer. Então, isso é desculpa. Não, isso aí é desculpa, né? A pessoa que fala isso, ela não tem culpa, né? Por quê? Porque muitas vezes ela já tentou mesmo emagrecer e ela realmente teve dificuldade para emagrecer, né? Então, é como eu falei, existe uma queda de metabolismo ao avançar da idade? Existe. Só que isso pode ser compensado por estratégias corretas. Então, adotando essas estratégias corretas, com o conhecimento correto, emagrecer na menopausa é completamente possível, como é em qualquer fase da vida. Entendi. Então, não se torna difícil. Agora, a dificuldade vem do fato das pessoas estarem com a estratégia incorreta. Então, já existe uma queda de metabolismo natural da idade. Isso acontece mesmo. Isso então, acontece, realmente é mais difícil, existe um aumento de dificuldade. Só que esse aumento de dificuldade ele se torna muito pouco relevante, muito pouco significativo quando você consegue trabalhar essa pessoa do ponto de vista hormonal da forma natural. E aqui eu não estou nem falando de reposição hormonal, pessoal. Não estou falando nem disso. Né? Embora isso seja até uma possibilidade, mas nós estamos falando de reajuste hormonal natural a partir da alimentação, que é o que não se fala por aí. É o que a gente fala, né, na estratégia que a gente adota. Né? A gente adota uma estratégia de emagrecimento onde a gente usa a alimentação para reprogramar os hormônios. E aí sim as coisas começam a andar a favor, deixam de andar contra. Essa pessoa para de remar contra a correnteza e passa a remar a favor da correnteza. Então, aquilo que era dificuldade se torna solução. Né? Aquilo que era dificuldade se torna facilidade, o que era problema se torna solução. Mas com a estratégia correta, porque se não for datado, se for feita uma simples contagem de caloria, que é o que se faz por aí, ficar pesando o alimento, você pode consumir 100 gramas disso, 400 gramas daquilo, esse caminho ele está equivocado. Esse caminho não traz resultados de longo prazo. Entendeu? Olha que interessante. Então, se nem, você... nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Então, se você tem menopausa e tem dificuldade de emagrecer, não é culpa sua, é culpa das estratégias erradas. Porque se você está tentando emagrecimento de contagem calóricas, de cardápiozinho de comer de 3 em 3 horas, realmente de ficar pesando alimento, de fazer dietas caríssimas e difíceis,
este realmente não é o caminho. Mas se você está na menopausa e encontrar a estratégia alimentar para regular os seus hormônios de maneira natural através dos alimentos, existem alimentos que combinam com os seus hormônios e com a fase da vida que você está vivendo. Exatamente. E essa é a diferença. E aí você vai passar de ser um armazenador de gordura para um queimador de gordura. Exatamente. Porque isso é real. Queimar e armazenar gordura é uma programação definida pelos hormônios. Olha só. Não tem nada a ver com caloria. É possível uma pessoa comer mais calorias e queimar gordura, e é possível uma pessoa restringir calorias. Aliás, não só é possível, como muitas vezes é a regra. Uma pessoa restringir calorias e passar a armazenar mais gordura. Isso. Né? Por quê? Porque ela desprograma os hormônios dela. Então, cada miligrama de coisa que ela ingere vira gordura no corpo dela. O outro caso, não, a pessoa ingere o alimento, mas ela queima completamente esse alimento. Entendi. Então, ela aí, consegue usar esse ela alimento. Consegue usar esse alimento. Aí que está o mistério que todo mundo não entende. As pessoas ficam fazendo conta de caloria. Isso. Aí é o quanto que eu consumo pelo quanto que eu gasto. Não é simples assim. Né? Se fosse simples assim, as dietas estavam funcionando maravilhosamente, as pessoas não estavam tendo tanta dificuldade para emagrecer. Não é isso que a gente constata por aí. Né? A grande maioria das pessoas vive anos lutando num emagrecimento que não acontece, fazendo dietas cada vez mais restritas, mais difíceis e cada vez com menos resultados. Isso não é por acaso, pessoal, é porque as pessoas estão adotando o caminho errado. Então não tem jeito, né? Se a pessoa tiver com a estratégia errada, ela não tem resultado. Então, na menopausa não dá para brincar, né? Você não tem mais 15 anos, que qualquer dietinha que você faça parece dar resultado. Quando você está na menopausa, você já tem que pensar na sua saúde, na sua longevidade, em compensar essa perda hormonal que você já está tendo naturalmente, através de estratégias e ciclos alimentares. Se você está aqui, está na menopausa, quer emagrecer, você está no lugar certo. É sobre isso mesmo que a gente fala aqui. E nós vemos resultados todo santo dia. Então, isso não é uma conversa teórica, não. Não tem teoria. Nós vemos resultados todo santo dia. Inclusive, a maioria dos melhores resultados são em pessoas na menopausa. Na menopausa. Né? Tanto é, doutor Cristiano, se você quiser dar uma olhada aqui nos nossos comentários, por enquanto a gente está falando isso, a Isabel Ribeiro Silva falou aqui, ó, que ela é aluna da mentoria de emagrecimento nossa, né? Perdeu 16 quilos, 20 centímetros de abdômen. Olha que show! Mesmo com hipotiroidismo, gordura no fígado, hipertensão, menopausa, todos esses problemas já foram amenizados depois que entrou na mentoria de emagrecimento e perdeu 16 quilos. E olha que maravilha. Todos esses problemas são usados como desculpas para não emagrecer. As pessoas falam muito isso. Eu não emagreço porque eu tenho pressão alta, eu não emagreço porque eu tenho gordura no fígado, eu não emagreço porque eu tenho hipotiroidismo, eu não emagreço porque eu tenho menopausa. E tá aí, né, um exemplo de uma pessoa aí, né, e como ela, graças a Deus, existem muitas outras, né, que bom, que tá aí o exemplo de que isso não é problema, né, que o problema pode ser a solução. E, na verdade, né, essa consequência, né, que você pensa que é causa, é consequência da obesidade. É consequência. Não é causa. Exatamente. E olha aqui, só para falar... Tanto que ela fala, todos esses problemas foram amenizados. E são mesmo, via de regra, porque são problemas causados pela obesidade, não causadores dela. O que o pessoal acha que é a causa, muitas vezes é a consequência. É a consequência. Temos aqui a Antônia Costa, que contou o mesmo fato, né? Ela acabou de entrar na mentoria, 45 dias, já perdeu 5,5 kg a menos. Olha que maravilha. Estando na menopausa. Então, assim, isso só comprova, né? Essas pessoas estão aqui de livre e espontânea vontade para mostrar que é possível. Então, parabéns às alunas que entram aqui nas aulas, né? E contam os seus resultados. Vocês inspiram novas vidas que pensam que, tô na menopausa, pessoal. Hoje em dia, nós temos uma longevidade, né? Os idosos hoje, 80 anos, hoje é jovem. Sim. 80 anos, hoje a pessoa tá jovem. Com certeza. Você vê, a mãe do Cristiano mesmo, né? Tem 82 anos, 82. Né? Minha sogra, você vê que disposição da minha sogra com 82 anos. Ela vive a vida dela, ela dirige, ela cuida das coisas, ela tem atividades. Então, hoje, 80 anos... tem juventude ali na pessoa, a pessoa tem vida, tem vigor. Né? Exatamente. E para isso, a pessoa tem que tomar rédea da situação. Ela se cuida, ela toma providência, ela está preocupada em melhorar, né, os seus exames, em melhorar a sua saúde. Ela não está, porque eu estou na menopausa, então agora eu vou cruzar os braços. Não! Você precisa ser autor da sua história e as coisas acontecem para você quando você está bem cuidada, né? Você precisa também de alguém para cuidar de você, porque sozinha você se perde aí no caminho de tanta informação. Vamos mudar de assunto então, doutor? Vamos. Menopausa, então, ó. Então, vamos passar a régua. Menopausa não é desculpa para não emagrecer.
tá? Combinado? É completamente possível e muito provável o emagrecimento na menopausa. Da forma correta, ele vai acontecer. Agora, não fazendo o que as pessoas vêm fazendo por aí. Esse tipo de dieta que as pessoas vêm fazendo, realmente elas não conseguem ter resultado. Ó, mais um Elas resultado estão no caminho aqui. errado. Vamos lá falar sobre um pouco libido. Eu acho que é um assunto que teve muitas perguntas também. Libido é muito frequente. Baixa de libido feminina, né? Muita gente não fala, mas depois que começa a ganhar peso, percebe que a libido reduz. E isso acontece com mulheres, mas com homens também, tá, pessoal? Na mesma frequência. O nosso público aqui ele é muito feminino, mas as mulheres têm namorados, maridos, né? E com certeza devem estar constatando isso. Muitos homens acima do peso com libido baixa. Isso. E, doutor Cristiano, isso tem muito a ver com obesidade ou não? Me conta assim, tem a ver com a produção de testosterona? O que isso tem a ver com obesidade? Só para as pessoas interagir e entender que é completamente possível também melhorar a libido em qualquer idade, porque tem pessoas com baixa de libido com 25, com 30 anos. Sim. Tá? Sem dúvida. Isso não é característica de 50, 60 anos, Já foi o tempo que as pessoas se queixavam de libido depois de uma determinada idade, né? Hoje em dia, a baixa de libido, infelizmente, ela assola todas as idades, desde os mais jovens. Desde os mais jovens. Por que, doutor Cristiano, que isso acontece? Então, isso é decorrente da epidemia, né? Ou da pandemia, já que essa palavra está tão famosa, né? Por causa do Covid. Isso é por causa da pandemia de obesidade. Então, na grande maioria dos países, né, atuais, não por acaso, houve uma mudança cultural, uma mudança de alimentação, uma mudança de estilo de vida que promoveu a obesidade no mundo inteiro. E essa obesidade, como ela está na raiz de várias doenças, ela é o denominador comum das doenças mais comuns. Nós já falamos algumas delas aqui. Hipotireoidismo, gordura no fígado, ovário policístico, né? TPM mesmo. TPM, a pior, a menopausa com sintomas mais graves, mais intensos. Podem ser, né? Consequências do ganho do peso, Tem né? tudo a ver com a obesidade. Então, a baixa de libido tem relação com isso. Por quê? Porque a obesidade, ela promove uma desconfiguração hormonal. Então, olha que interessante, pessoal. A desconfiguração hormonal promove a obesidade. E a obesidade alimenta essa desconfiguração hormonal. É um ciclo. É um ciclo vicioso, fechadinho, vicioso, né? Que pode ser quebrado, né? Claro. Mas se não for quebrado, ele se retroalimenta, se alimenta progressivamente e vai só aumentando de tamanho, igual uma bola de neve, que vai rodando. Por fim, não sabe nem e como vai sai, crescendo, né? Cada vez mais rápido. Então, a obesidade ela já foi promovida pela desconfiguração hormonal, causada pela alimentação, causada por toxinas também, a gente pode né? falar um pouco, por estilo né? de vida, por questões de sono, de estresse, enfim, várias questões que a obesidade ela tem vários fatores. A gente vai falar sobre Nós vamos todos falar eles. sobre esses fatores. Não é só alimentação. Não é. Né? Embora a muito alimentação além. seja um dos principais, né? Então, essa desprogramação hormonal que acontece nessa pessoa vai acometer diversos hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Né? Então, como todas as funções do nosso corpo são regidas pelos hormônios, a função sexual, a função de libido, também é regida por hormônios. E ao ter esse desequilíbrio, esse desajuste hormonal causado pela obesidade, essa pessoa vai desenvolvendo uma queda de libido naturalmente. Nesse caso, o principal hormônio envolvido, são vários, é sempre um conjunto deles, né? Mas o principal envolvido é a testosterona, que é importante para homens, mas também muito importante para as mulheres. É mesmo? Para as mulheres também a testosterona é importante. Ela é fundamental, inclusive para o emagrecimento. Agora, eu não estou falando para você ir ficar usando testosterona para emagrecer. Não é disso que nós estamos falando. É de fonte natural. Nós estamos falando de reajustar a testosterona de forma natural. De forma natural. Isso. Então, o nosso corpo, ele produz testosterona. Produz. E quando a pessoa começa a ganhar gordura, isso nós não estamos falando de obesidade só não, tá, pessoal? 5 quilos a mais, você já está com nível de inflamação. Exatamente. É de 5 quilos em diante, você não tá legal. O teu corpo não tá acostumado com aquilo. Perfeito. O que acontece quando você começa a ganhar gordura? Então, tô 5 quilos a mais, tô 10, 20 quilos a mais. O que acontece com esse excesso de gordura que diminui a minha testosterona, doutor? Então, todo mundo pensa que hormônios só são produzidos nas glândulas. Mas hormônios são produzidos virtualmente em quase todas as células do nosso corpo, são produtoras de algum tipo de hormônio. Para vocês terem ideia, os rins produzem hormônios.
O coração produz hormônios, né? Então, a gordura, o tecido gorduroso, pessoal, não é um mero acúmulo de gordura, não. Ela não é um depósito simples e inerte de gordura, não. O tecido gorduroso do corpo é constituído por células gordurosas, que tem essa especialização de guardar o triglicérides, né, que é uma forma de armazenamento de energia, mas elas produzem muitos hormônios também. A gordura produz hormônios. Principalmente aquela gordura abdominal. Principalmente, toda gordura produz hormônios, mas a abdominal, aquela que forma a barriguinha, ela produz hormônios. E ela produz enzimas que convertem hormônios. Por exemplo, uma das enzimas pega a testosterona e converte ela em estrogênio. Que isso, doutor? Então a mulher pode pensar assim, mas doutor, não pode ser bom isso? Porque aí eu estou aumentando meu estrogênio. Não, porque você está entrando em desequilíbrio. Nossa. Estrogênio de menos é ruim e de mais é tão ruim quanto. Né? E o estrogênio em excesso promove mais obesidade ainda. Então essa mulher, esse homem, nesse tecido gorduroso, o que ele vai fazer? Ele vai captar essa testosterona, que deveria estar ali. Para agir, né? Tipo na libido, tudo na isso, libido, né? no aumento da massa magra, na queima de gordura. A testosterona tem essa função. Tem essa função de ajudar a manter a pessoa magra e de emagrecer. Né? Não é só ela, é um conjunto, como falei, é uma orquestra, nenhum instrumento toca sozinho. E nós vamos falar de todos os hormônios. Nós vamos falar sobre todos, mas ela é um dos hormônios que aumenta a massa magra e diminui a massa gorda. E aí, quando a pessoa está obesa, o que acontece? A testosterona despenca na mulher e no homem, e isso faz falta, e começa a subir o estrogênio. Então, um homem fica estrogenizado. Então, além dele perder a ação da testosterona, ele fica estrogenizado, o que deixa ele tende a tirar a libido dele. E a mulher também, porque a mulher precisa da testosterona para ter libido. Então ela tem uma queda de testosterona, que já é baixa, na mulher já é mais baixa mesmo, mas isso é normal, só que é um baixo normal. Aí ela passa a ser baixo mesmo, né? Assim, exageradamente baixo. E essa testosterona baixa vai dar lugar a um excesso de estrogênio, que para ela também vai fazer mal, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a compulsão alimentar, vai deixá-la irritada, estressada, mal-humorada. Olha só, o desequilíbrio hormonal promovido pelo tecido gorduroso. Então, o tecido gorduroso, pessoal, ele é ativo, ele é um tecido vivo. E, infelizmente, ele promove malefício. Né? As coisas que ele faz promove malefício. O tecido muscular promove benefício. Ele produz substâncias benéficas ao corpo. São emagrecedoras, que melhoram a memória, que melhoram a energia. A gordura, ao contrário, o excesso de gordura, esse tecido gorduroso em excesso, ele vai produzir substâncias inflamatórias, a inflamação também diminui a libido, ele vai produzir hormônios que vão desequilibrar mais ainda os hormônios dessa pessoa, que já estão desequilibrados, né? E vai diminuir a produção de uma substância importante no homem, que chama óxido nítrico. E óxido nítrico é importante para a dilatação das artérias, que é importante para a ereção. Então, esse homem também, ao longo do tempo, ele pode Olha só. Olha quanta coisa envolvida, né? Com essa raiz. E isso acomete as mulheres também, porque sem óxido nítrico aumenta a chance de infarto, derrame. Olha só. E trombose. Meu Deus. Né? Então, olha como está tudo amarrado. Né? Vocês vão enxergar com a gente que está tudo amarrado. O nosso corpo é perfeito, é uma engrenagem perfeita e que tem capacidade também, que quando a gente começa a ter péssimos hábitos, de desconfigurar completamente também. Não é, doutor Cristiano? Sem dúvida. E aí, a desconfiguração hormonal leva à obesidade, e a obesidade leva a mais desconfiguração hormonal ainda, que se não for interrompido esse ciclo vicioso, ele vai ficando cada vez mais complexo. Então, assim, fiquem muito atentos. Estou com libido baixo, então tem que ir lá no médico, tem que ver reposição hormonal. Será mesmo que você não está com sobrepeso, não está com uma gordurinha acumulada na barriga, com 5, 6, 8, 10, 20, 30 quilos a mais? E aí você coloca a culpa em fatores externos. Às vezes o teu relacionamento vai mal devido a uma questão que você pode mudar completamente na sua vida. Sem e dúvida. aí muda a sua história. Isso para mulheres e para homens, porque você merece o melhor e dá para melhorar sim, mudando seus hábitos. E vamos aprender aqui junto com a gente. A gente está te mostrando, abrindo seus olhos, que o caminho é esse. Então, quando eu tô lá, né, doutor Cristiano, falando pro pessoal de manhã, pessoal, toma um copo de água em jejum. Olha, pessoal, combina esse alimento com esse. Talvez a pessoa não liga isso com a melhora da libido, com a melhora da gordura no fígado, com certeza. Com a melhora do síndrome de ovário policístico. Acho que não tem nada a ver, né? Não, inclusive até alguns profissionais, né, de saúde não ligam.
né? Não conectam isso, né? Porque esse é um conhecimento que não é ensinado nas faculdades de forma aberta. Isso a gente vai estudando ao longo do tempo e vai entendendo pelos artigos científicos e também na prática profissional, né? Então, isso não é ensinado e muitos profissionais, inclusive, desconhecem isso. Agora, você imagina as pessoas que são leigas, né? Então, elas não conectam, por exemplo, como que um café da manhã pode melhorar a libido dela, como que uma hidratação pode melhorar a libido dela. Será? Né? Mas um copo de água de manhã vai mudar minha vida. Gente, o que nós ensinamos aqui muda a vida real. Vocês não têm noção, não é, amor? As coisas mais simples são as mais impactantes. As mais impactantes. A gente costuma falar que tem uma regra, né? 80-20, uma regra universal. É o seguinte, pessoal, 20% das coisas que são feitas são responsáveis por 80% dos defeitos. 20% das coisas são responsáveis por 80% dos efeitos. Então, coisas simples, feitas de forma correta, são altamente poderosas. E é exatamente porque muitas vezes nós negligenciamos essas coisas simples, achando que elas são simples demais para causar impacto, é que muitas vezes falta uma dificuldade de conseguir resultado. Né? Agora, tem que ser o simples certo. Eu sempre falo isso. Porque não adianta ser o simples errado. Tem gente que fala, mas eu faço uma coisa muito simples, mas está fazendo o simples errado. Aí não adianta nada. Né? É o simples certo, o simples que aponta para o caminho correto. Eu falo muito aqui, ontem que eu falei para eles, amor, eu falei, gente, nós estamos aqui, é claro que é para ensinar para vocês novidades, coisas novas. Não é aqui para falar para você que refrigerante faz mal, que açúcar faz mal. Isso vocês já sabem, é o básico, todo mundo fala isso, né? Exatamente. A gente vai ensinar para vocês aqui as estratégias, o conhecimento que te liberta, e né? Coisas que estão fora do senso comum. Isso. Coisas que você acredita serem verdades absolutas e que são mentiras. São mentiras. E coisas que você acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Então, a gente vai sair do senso comum e você vai entender como que o conhecimento pode libertar você, né, de dificuldades. Queria fazer só uma adendozinha, dar um abraço para o meu amigo Felipe aí, que eu vi ele na live. Isso aí. Meu amigão Felipe. Um abraço, Felipe. Então, vamos lá. Agora, o próximo tema, então, esse está bem resolvido, né? Libido tem diretamente relação com a alimentação, com o emagrecimento. Se você está com 5 quilos a mais, um pouquinho de gordura a mais, precisa sim tomar providência, você está no lugar certo. Vamos lá, amor. O próximo tema, eu acho que a gente pode associar vários assuntos que muitas pessoas têm, que é fibromialgia, artrite, artrose, dores no corpo, dores frequentes nas pernas. Então, eu gostaria um pouco que você explicasse. Muitas pessoas sofrem muito com fibromialgia, artrite, artrose, doenças reumatológicas também, né? Sim, com certeza. Autoimunes, reumatológicas. Doenças reumáticas, né? Doenças reumáticas. Reumatológicas, tanto faz. Doutor Cristiano, como o emagrecimento tem a ver com essas doenças? A pessoa cuidar do emagrecimento tem a ver com pode melhorar essas questões na vida dela? Então, é o seguinte, o que são essas doenças, né? A fibromialgia, por exemplo, ela é muito frequente, mas vocês observaram que ela não tem um diagnóstico definido? Observaram isso? Que fibromialgia é um diagnóstico que é feito pelo médico quando ele exclui todos os outros. E aí não falta mais nada para falar porque que aquela pessoa está apresentando tantas dores pelo corpo e não tem uma causa definida. Por quê? Porque a fibromialgia, na verdade, ela é multifatorial. A fibromialgia são várias coisas misturadas, em combinações diferentes, né? Então, a fibromialgia tem a ver com deficiência de vitamina D, tem a ver com alteração no magnésio, com alteração nos níveis de cálcio, né, tem a ver com alteração na excitação dos neurônios receptores de dor, que ficam deturpados, tem a ver com inflamação crônica subclínica, que é aquela inflamação que você não vê, mas que está lá no seu corpo, que faz você ficar com dores pelo corpo inteiro, faz você ter artrite e artrose também, e faz você ter entupimento das artérias, além de muitas outras coisas, né? E tudo isso, pessoal, é promovido pela obesidade. Então, voltamos à raiz central, de onde nascem todos os galhos que levam e cada galho é uma doença, né? Então, a questão fibromialgia é só um desses galhos que está nessa árvore, cujo tronco e raiz chama-se obesidade. Então, é muito frequente a fibromialgia em pessoas obesas, muito frequente. Mas tem gente magro com fibromialgia, é o falso magro. E eu falo sempre isso, porque tem gente que fala assim, mas essa é uma doença da obesidade, porque tem o fulano que é magrinho que tem.
pode fazer a composição corporal dessa pessoa, que ela pode até ter um peso normal, mas se você fizer a composição corporal dela, ela tem muita gordura e quase nada de massa magra. Pode ter certeza. É o falso disso, magro. Na verdade, ele é um obeso com peso normal. Uhum. Existe até essa nomenclatura atualmente, obesidade com peso normal. Né? Quer dizer, a estrutura dele é gordura pura, mas, no entanto, ele aparenta ser magro. Então, pessoas que têm excesso de gordura no corpo, vamos falar assim, isso, né? Excesso de gordura. Independente de estarem ou não acima do peso, isso. Elas tendem a desenvolver doenças inflamatórias crônicas. E aí entram as doenças reumáticas, entra a fibromialgia, que é um tipo de inflamação. É um tipo de inflamação. E ela causa esses desequilíbrios todos que eu falei, desequilíbrios hormonais, vitamina D, que na verdade é um hormônio. Uhum. A vitamina D ela é um hormônio, não é uma vitamina, na verdade. Desequilíbrio no magnésio. E essa pessoa vai desenvolver nódulos na musculatura, onde pontos na musculatura ficam tensos, que é um desequilíbrio entre o cálcio, nível de cálcio e magnésio. Como se fosse uma microcãibra. Entendi. Né? Uma pequena cãibra constante. Sofre. Ali você passa, quando você faz o exame clínico, que você vai apertando a musculatura da pessoa, você sente os nódulos. Né? Pontos de contração muscular. Diminuição do óxido nítrico, que é uma substância importante para dilatação, que eu já falei para vocês aqui, dilatação das artérias, mas também dilatação da musculatura. Né? Para relaxamento da musculatura. Tudo isso tem a ver com a obesidade, porque a obesidade ela cria circunstâncias, ela alimenta fatores que promovem a fibromialgia. Né? Uma alimentação inflamatória, uma ausência de sono, um estresse crônico, que está ligado com a obesidade também, tudo isso alimenta a fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença tratável, desde que você trata a causa. O que acontece é que a maioria das pessoas não tratam a causa, elas tratam a consequência. Nada contra tratar a consequência, desde que você também trate a causa. O problema é que as pessoas só tratam a consequência e a causa só vai se amplificando. Então, não tem limite. A pessoa está usando uma substância, um antidepressivo, que tem alguns antidepressivos que tratam a fibromialgia, está usando medicações analgésicas, ok. Mas ela está cuidando da causa do problema? Não, a causa está só aumentando. Então, como é que essa pessoa vai melhorar? Ela vai, no máximo, mitigar o sintoma e muito mal também, porque, a volta a dizer, a causa está lá e a causa está crescendo, a bola de neve está aumentando. Então, a gente precisa tratar a causa antes de mais nada. E a consequência enquanto a causa não for mitigada. Mas a gente está cansado de ver pessoas que relatam, e a literatura fala, a melhora absurda da fibromialgia após o emagrecimento. Com certeza. Né? Então, aquela pessoa, às vezes, está a vida inteira tratando a fibromialgia sem sucesso, e quando ela tem um emagrecimento correto, e aí eu estou falando, a gente sempre usa o termo aqui, emagrecimento verdadeiro e emagrecimento saudável. Por quê? Porque existe um emagrecimento que não é saudável. Não adianta você pegar dieta aí da internet. Que não é um emagrecimento verdadeiro, é só uma perda de peso simples, mas é uma perda de peso equivocada. Essa pessoa geralmente está perdendo massa magra. Então, ela perde peso, mas perde de massa magra que é saudável. Tem que perder de gordura, né? Tem que perder peso de gordura. Perder gordura é diferente de perder peso, não é? Perder peso não é sinônimo de emagrecimento. Emagrecimento é sinônimo de perder peso, mas perder peso não é sinônimo de emagrecimento, porque é possível perder peso de massa magra. Então, se você tem fibromialgia, artrite, artrose, dores do corpo frequente, claro que você vai continuar o seu tratamento médico, mas você tem que pôr na tua cabeça que não é só ir lá e colocar um comprimidinho na boca, que tem ações que você faz que pode transformar a raiz desse problema. Você pode até ajudar muito o seu médico a tratar você. Tá assim na sua mão. Então, por exemplo, alguns pontos da fibromialgia que eu queria até falar, das dores, já para dar orientação aqui, para ajudar um pouco. Fiquem atentos à reposição de magnésio. Sim. Antes, o solo era muito fértil, né, amor? Era muito fértil, ainda mais o solo brasileiro, né? Os alimentos tinham muito magnésio. Hoje, tem pouquíssimo magnésio. A maior parte das pessoas tem deficiência de magnésio, né? É muito comum. A deficiência de magnésio é praticamente universal. Né? Então, quem tem pressão alta e quem tem
aí fibromialgia, dor no corpo, artrite, artrose, dores no corpo, fiquem atentos à questão do magnésio. A gente não pode aqui fazer prescrição de suplementação nenhuma, mas você pode sim conversar com o seu médico sobre a suplementação de magnésio, né? Isso. E tem vários tipos de magnésio, não pode tomar o primeiro magnésio que vê pela frente. Tem vários tipos, tem vários sais de magnésio. Sais de magnésio, e tem que ser o específico também. Cada um tem uma função mais específica. Mais Nós temos o citrato de magnésio, sulfato de magnésio, o cloreto de magnésio, o magnésio glicinato, taurato, muito bem, né? Então, o dimalato. Isso, então são vários tipos de magnésio. Vários tipos de magnésio. Então, por exemplo, lá dentro da mentoria a gente orienta direitinho, né? Os tipos de suplementação, as dosagens, tudo direitinho. Então, assim, procura, porque o magnésio é muito importante. Mas não é só magnésio, é a combinação do teu café da manhã, do teu almoço, do teu jantar, das ações, da diminuição de inflamação. Então, vamos ter atitudes. Isso pode mudar. Você pode viver muito melhor sem dores. Vale a pena. É muito comum as pessoas que estão assim, acima do peso, e a gente fala de obesidade, pessoal, mas às vezes uma pessoa está só 2, 3 quilos acima do peso. E isso já é suficiente, né, para gerar dores. E às vezes nem está acima do peso, como eu já falei, que é o falso magro. Isso mesmo. Aquela pessoa que tem um corpo magro, tem um peso de magro, mas a gordura no corpo dela predomina. Tem um percentual de gordura alto em relação ao peso total do corpo. Então, esse tipo de pessoa costuma queixar muito de dor na coluna também, dor lombar. Dor na coluna. Então, dor na coluna é uma variante dessa fibromialgia, né? Na verdade, é o mesmo sistema que faz da fibromialgia, causa as dores na coluna e causa artrite, artrose, causa tendinite, dores no ombro, bursites. Por quê? Porque, como eu falei, a obesidade ela causa uma inflamação sistêmica silenciosa, crônica. Só que ela é silenciosa até certo ponto, porque ela começa a eclodir através dessas dores, né? Então a pessoa está com uma artrite e muita gente acha que a artrite é só por causa do excesso de peso, pessoal, na obesidade. Não é. Claro que o excesso de peso pode aumentar o desgaste, sim, porque sobrecarrega a articulação que não foi feita para suportar aquela carga toda. Sim. Mas o que explica uma dor no ombro se fosse por excesso de peso? Ninguém anda plantando bananeira. É isso, né? mesmo. A gente está sustentado em cima do joelho, do tornozelo, do quadril. Então, por que essa pessoa tem uma artrite no ombro? É porque não é só pela sobrecarga de peso. A artrite, ela é também por isso, mas ela é por causa dessa inflamação sistêmica promovida por essa gordura visceral que libera fatores inflamatórios na corrente sanguínea que vão agir no corpo inteiro, inclusive nas artérias, entupindo as artérias, vão agir nos ovários, nos testículos, desequilibrando os hormônios, vão agir no cérebro, alterando a função cerebral, piorando a memória, o desempenho cerebral, e vão agir nas articulações, né, nos tendões, causando inflamação. Então, a inflamação é muito mais do que simplesmente uma sobrecarga de peso. A artrite, ela é causada pela inflamação do corpo inteiro, que reflete nas articulações. Olha que interessante. Isso conta muito também para as doenças autoimunes, que perguntaram muito ontem sobre lúpus, algumas doenças assim que... Então, entra essa parte de inflamação também, né? O lúpus entra na parte de inflamação, por quê? Porque ele é uma doença autoimune. Como toda doença autoimune, reumática, quais são as doenças mais comuns, pessoal? É uma doença inflamatória. Então, as doenças reumáticas mais comuns, né? Psoríase. Né? O lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus que é mais básico, tem um lúpus que não é sistêmico também, mas o mais comum é sistêmico, né? Artrite reumatoide, é uma doença também reumática muito comum. Muito comum. Tem a esclerodermia também, né? Outra doença reumatoide, a dermatomiosite. Certo. E tem uma que chama doença mista do tecido conjuntivo, ou do colágeno, né? Que também são... E tem outras doenças autoimunes, tem muitas outras. Por exemplo, tem a doença inflamatória, as doenças inflamatórias intestinais, entre elas a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, né? Então, são todas doenças que estão relacionadas com isso. Outra questão, refluxo também tem a ver. Estou vendo o pessoal falando de refluxo. Refluxo, todo problema digestivo está ligado à obesidade. Não tem jeito, né? Gente, a gente fugir dela, não tem jeito. Vocês veem que é praticamente tudo mesmo. Parece até brincadeira quando a gente fala. Parece brincadeira. Parece até que a gente está inventando. Né? A gente está querendo colocar tudo culpa na obesidade. Mas então é tudo obesidade. Mas hoje um grande causador de problemas nas pessoas é a obesidade. Tanto que essas pessoas, ao emagrecerem, melhoram a azia,
melhora refluxo. E aí ficam fazendo cirurgias e cirurgias para refluxo, hérnia de hiato, tudo bem, mas faz a cirurgia, não corrige a causa obesidade, né? Então essa pessoa está tendo um descontrole da digestão porque ela está obesa. É claro. E esse descontrole hormonal, junto com essa inflamação crônica, promove sintomas desde o aparelho digestivo alto, como a queimação, o refluxo, né? Que a gente sente às vezes até no peito aqui, a dor de estômago pode acontecer, né? Problemas de vesícula também, pâncreas, e vai descendo pelo intestino e vai tendo problemas intestinais, como gases, cólicas, distensão abdominal, aquele abdômen que vira um balão, teve bastante queixa, infla, né, de retenção de líquido também tem a ver, né, com a obesidade. Retenção. E quando a gente fala dessa raiz, né, que nós estamos aqui, eu e o Dr. Cristiano, eu como nutricionista, o Dr. Cristiano médico, nutrólogo, endocrinologista, nós trabalhamos com emagrecimento há muitos anos, né? O Dr. Cristiano já está aí na trajetória há quase 20 anos, Dr. Cristiano? Quase 20 anos. E eu há 10 anos. Porque eu comecei com 5 anos de idade. Ah, tá, só por isso, né? Formei com 5 anos. Eu tinha 5 anos de idade quando eu formei, tá, pessoal? Só por isso que ele começou com 20 anos. Eu sou meio fora da curva. E aí, a gente está nessa trajetória trabalhando com emagrecimento e existem inúmeros tratamentos de emagrecimento. O emagrecimento hoje é muito mercado, né? Então, existem muitos produtos para emagrecimento, muitos serviços para emagrecimento, porque todas as pessoas hoje buscam emagrecer. Porém, nós dois, como profissionais de saúde, nós estamos aqui na rede social porque a gente quer mostrar para o mundo que é possível melhorar diversas condições da saúde se você encontrar um caminho do emagrecimento real. E o emagrecimento real, o único caminho verdadeiro, pessoal, é uma alimentação que seja barata, fácil de fazer, que não dificulta a tua vida e que não seja a dieta mirabolante. Tem que ser simples. Mas é o simples certo, porque combinado. Tem muito simples errado, né? O simples correto, né? A gente parece assim, é estranho até eu como médico falar isso, mas chega a parecer uma mágica, sabe? O que acontece, assim, é bonito de se ver. O impacto, a transformação que um emagrecimento verdadeiro, eu estou falando de perder gordura e não perder músculo, né? Perder peso de gordura, o que o emagrecimento verdadeiro é possível fazer pelas pessoas. É impressionante. Né? É incrível. Eu vi uma pessoa falando ali, tem o síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Que coisa louca é essa? Pessoal, resumindo, síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma doença autoimune onde essa pessoa tem uma tendência de ter abortos de repetição também, além de ter uma coagulação exagerada. Entendi. Então, ela tem uma chance de ter coágulo, trombose em lugares estranhos, onde não é comum, que geralmente a trombose mais comum é nas pernas. Mas as pessoas podem apresentar trombos em locais diferentes e também tem uma chance maior de abortar nos primeiros 3 meses de gestação, né? Então, a fertilidade tem muito a ver com a obesidade. Muito a ver, né? E a obesidade tem muito a ver com essas síndromes, porque é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória, né? E como toda doença que leva ao excesso de produção de trombos, de coágulos sanguíneos, tem a ver com a inflamação. A inflamação dentro do vaso sanguíneo é o causador principal do coágulo, né? E muitas vezes nós falarmos isso, né, doutor Cristiano? Aqui, coágulo fora de hora e fora de lugar, porque o coágulo é importante. A coagulação é importante, mas fora de hora e de lugar, né? Dentro da corrente sanguínea. Né? Desculpa, meu amor. Imagina. E muitas vezes nós falarmos aqui, né, bem abertamente, que olha, você tem gordura no fígado, você pode melhorar emagrecendo. Você tem colesterol alterado, você precisa emagrecer. Síndrome de ovário policístico, TPM, fibromialgia, dores no corpo, você precisa emagrecer. Talvez não é o que a pessoa queria ouvir. Por quê? Às vezes a gente quer ouvir que nós vamos lá no médico, ele vai me passar um remedinho e vai melhorar. Às vezes é isso que a gente quer ouvir. Por quê? Porque a atitude, gente, de mudar a rotina, mudar a alimentação, mudar o que eu coloco na minha boca, aprender um conhecimento, assistir 1 hora de uma live de um médico, de um nutricionista, não é fácil, não. São pessoas que realmente estão com garra para mudar suas vidas. Com certeza, mas vale tanto a pena e nós estamos aqui para estimular você, para plantar essa sementinha. Olha, que eu posso fazer mais por mim se eu tiver conhecimento. E verdadeiramente impactar a sua vida tratando a causa. Né? Eu estou vendo pessoas falando de acne, estou vendo pessoas falando de refluxo, pessoas falando de... Tudo melhor, é a O realidade. que foi que eu vi que agora também interessante?
Então, Acne, refluxo. apneia do sono. A apneia do sono tem tudo a ver. Tem nem como, né? Nossa, Não a apneia do adianta você não sono ela pensar que tá não. ligada com causa e consequência. Vocês vão perceber que muitas coisas são causa e consequência Causa ao e mesmo tempo, consequência ao mesmo tempo. né? Então, a apneia do sono tem tudo a ver com obesidade, né? Ela é causada pela obesidade e ela piora a obesidade. Acne tem muito a ver com disfunção hormonal, tem a ver com problemas intestinais que tem a ver com a obesidade também, né? Então, pessoas que vivem a vida inteira e tá tratando um refluxo, tomando os prazóis da vida, né? Prazol atrás de prazol, e não melhora, ou então tem uma melhora só sintomática momentânea. Gente, pessoal, o prazol... É água, doutor Cristiano? Não, é prazol? não é água, né? O prazol aumenta risco de doenças infecciosas, inclusive pneumonia, né? Só. Tá certo, quando às vezes precisa tomar, ok, orientado por um médico, mas prazol trata refluxo, trata azia? Não trata. Ele tira o sintoma. O refluxo até piora com o tempo, só que ele fica assintomático. Por quê? Porque você está tirando a acidez do estômago. Só que a acidez do estômago é necessária para a digestão. O estômago é feito para produzir ácido. Isso é fisiológico. Aí a pessoa pensa, mas eu estou com queimação, tem que diminuir a acidez. Contrário, pessoal. Você está com queimação exatamente porque a tua acidez está baixa. Você não está digerindo o seu alimento direito por causa da baixa acidez. E aí esse alimento que estava no estômago reflui para o esôfago. Como o esôfago não suporta nenhum tipo de acidez, nem acidez baixa, você sente a queimação. Mas aquela acidez, na verdade, ela está baixa. Se ela tivesse mais alta, você teria digerido o alimento, ele cairia para o seu intestino e você não ia ter queimação no esôfago. Depois... Olha só como é que às vezes o que parece não é. E depois a culpa é do limão, né? E aí a culpa é do limão. Ah, eu não posso tomar limão porque eu tenho azia. Eu não posso tomar limão porque eu não tenho refluxo. Limão, não, hein? Exatamente o contrário. O limão pode até te ajudar nisso. Agora, não vai ser o prazol que vai ajudar. O prazol pode te cronificar o problema, atrapalhar a absorção de vários minerais, inclusive o magnésio, que nós falamos aqui agora. Isso. Né? E aí você vai desenvolvendo outros problemas em série, em seguida, porque você está tratando só a consequência, não está tratando a causa. O emagrecimento é o tratamento correto para a grande maioria dos casos de refluxo. Enxaquecas também. Nossa, outro problema. Cristiano, as pessoas tomam remédio, fazem exames caros, tomam remédios caros, e você não vê ninguém falar que melhorou tomando remédio. Tomam remédio faixa preta para enxaqueca. Mas porque não estão, mais uma vez, tratando a causa. Né? Muitas vezes essa enxaqueca é decorrente de uma deficiência da produção do óxido nítrico. Olha o óxido nítrico aí de novo, pessoal. O óxido nítrico ele é uma substância que tem efeito como se fosse de hormônio, mas ele é uma substância que ele relaxa as artérias, relaxa a musculatura. Para pressão também tem que produzir, né? É antipertensivo natural e anti-enxaquecoso, porque a enxaqueca nada mais é do que uma contração das artérias que estão aqui no cérebro. Então, essa pessoa tem uma dor porque a artéria contrai. Alguns chegam até... intolerância, né? Alimentar. Muitas vezes é uma intolerância alimentar, está desenvolvendo essa inflamação crônica que está promovendo a enxaqueca. É isso mesmo. Né? A gente então, vê muito. Mais uma vez, as pessoas estão só tomando remédio. E, enquanto isso, as farmácias vão vendendo mais remédio e as pessoas vão ficando cada vez mais doentes. Eu não tenho visto o aumento de consumo de remédios aumentar a saúde da população. Tá? Volto a dizer, sempre friso que eu falo isso, não sou contra remédio. De jeito nenhum. Eu sou contra o uso indiscriminado e exagerado de remédio sem prescrição e também sem cuidar da causa. Isso né? Que a gente vê por aí. As pessoas tratando consequências o tempo todo sem cuidar da causa. É como se fosse uma pessoa com pneumonia que, em vez de tomar o antibiótico para tratar a infecção, ela está tomando só um antitérmico. Só remédio para febre. Tratando a febre. Aí ela trata a febre, tá com beleza. Pneumonia e com febre também. Mas a pneumonia continua lá. Porque ela está tratando só consequência. A pessoa está com hérnia de disco, hérnia de hiato, refluxo e está tomando só prazol. Prazol. O que é o prazol? Não vai resolver o problema, pode até piorar com os anos. Quem aí toma esses prazóis aí? Tem que ter uma avaliação, tá, pessoal? Muito cuidadosa. E de preferência, volto a dizer, tratar consequência sem tratar a causa. Né? De preferência, tratar a consequência tratando a causa. Isso. Aí que está a questão. Não sou contra usar medicações para mitigar o sintoma, mas desde que você esteja cuidando, procurando se curar daquela doença, e não simplesmente ficar cronificando ela, empurrando com a barriga, porque a tendência é que com o tempo você cada vez mais tenha que consumir cada vez mais remédios.
e aí um remédio gera um efeito colateral, que aí você vai ter que tomar outro remédio para tratar aquele efeito colateral do primeiro, e aí você começa com 1, 2, 3, daqui a pouco você está com aquela lista, né, de 10, 15 remédios, e ficando cada vez mais doente, não ficando mais saudável. Um remédio para refluxo, aí toma um remédio para refluxo, o remédio para refluxo dá outro problema que vai causando e você vai só aumentando a lista, né? Isso. Quem está passando por isso? E aí, por incrível que pareça, doutor Cristiano, eu recebo mensagens, sou diabética, tenho pressão alta, resistência insulínica, pré-diabetes. Será que eu preciso emagrecer? Por incrível que pareça. E não é culpa de vocês, realmente, às vezes as pessoas não relacionam. Não entendem. Por quê? Porque acham que um diabetes não tem nada a ver com o emagrecimento, não tem que tratar o emagrecimento primeiro. Pessoal, tá na nossa mão, tá no que o alimento que eu coloco na minha boca. Não adianta. Tudo começa aqui, ó, na minha escolha alimentar. O diabetes está tão relacionado à obesidade, ao excesso de gordura no corpo, que usa-se o termo diabesidade. Né, que se liga os dois nomes, diabetes com obesidade, ou com excesso de adiposidade. Adiposidade é gordura, pessoal. Adiposo significa gordura, né? Então, existe esse termo diabesidade, né? Então, o diabetes está estreitamente, o diabetes tipo 2, tá, pessoal? Que é o mais comum, que é o mais comum. Existe o diabetes tipo 1, é mais frequente em crianças e adolescentes, e inicialmente ele promove até o emagrecimento, né? A pessoa até emagrece, mas o tipo 2, que é o mais frequente, ele não tem nada a ver com esse primeiro, tá? Ele está relacionado com excesso de peso, ele está relacionado com excesso de gordura no corpo e com a alteração de um hormônio fundamental do nosso corpo, né? Que o corpo ele vai ficando insensível a esse hormônio exatamente porque ele começa a ficar excessivo no corpo, excesso de insulina, pessoal. Quem tem diabetes tipo 2 não tem falta de insulina, tem excesso de insulina. E eu vejo muita gente com diabetes tipo 2 usando insulina, o que é um pecado capital, né? E eu falo isso claramente, né? A não ser que esse paciente esteja no estágio mais avançado, e aí toda regra tem exceção, tá, pessoal? Existem pacientes diabéticos tipo 2 que precisam usar insulina, mas é uma minoria absoluta, né? A maioria dos pacientes diabéticos tipo 2, eles têm excesso de insulina, e ao usar insulina, eles tendem a engordar mais ainda. Ou seja, piora a causa do problema. E sempre, pessoal, as nossas lives aqui são orientações para você ter conhecimento e conversar com o seu médico. Sem dúvida. E de não tirar nem colocar nenhuma medicação. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não retirem nem coloquem insulina na vida de vocês. Nada, sem orientação médica, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui é uma orientação geral. Cada pessoa tem que ser analisada pelo seu profissional de saúde, que é responsável por você te oferecer o melhor tratamento, tá? Aqui vocês vão nos ver falando de organização e de hormônios através de alimentos, através de hábitos, através de tudo 100% natural, que na verdade é o que é real. Muitas vezes a gente acha que tem que ser algo mirabolante para as coisas funcionarem. E não, se você aprende a combinar, aprende as estratégias, também não basta só comer saudável, né? Já como tudo saudável, mas está tendo resultado? Está melhorando os exames? Está com o peso ideal? Então não adianta só comer legumes, verduras e frutas e pensar que está tudo bem. Não, existe o horário de comer, existe a combinação, a forma correta. A forma. Um mesmo alimento preparado de formas diferentes, ele pode se tornar benéfico ou maléfico. Isso. Consumido em horários diferentes, ele pode se tornar maléfico ou benéfico. E combinado com outros alimentos, ele pode se tornar maléfico ou benéfico. Né? Então, é um conjunto de informações para que você faça uma alimentação verdadeiramente saudável. Não é aquela simplesmente lista de alimentos mocinhos e bandidos, não. Não. Tá bom? Até porque muito alimento que é dito como bandido aí é mocinho, e muitos que são ditos como mocinhos são verdadeiros bandidões. Isso Vocês mesmo. Acreditam que estão fazendo a melhor coisa do mundo quando estão sabotando o seu emagrecimento saudável. A gente pode fazer também as armadilhas em uma live das armadilhas. Nossa, vai ter tanta coisa boa aqui, Tem muita informação. Hoje isso aqui é só um teaser. São 21 horas. É só um compilado bem genérico, porque cada tema desse que nós estamos tratando, nós vamos aprofundar em lives específicas. E dar estratégias para vocês. Mas como eu senti ontem que tinha muita gente nova chegando e muito ansioso assim para saber se realmente era para eles, né? Olha, é para você que tem esses problemas de saúde e pensa que não tem solução. Tem sim solução através de alimentação, de mudança de estilo de vida. Estou vendo gente falando de endometriose, tem tudo a ver. É mesmo. A endometriose é a presença do tecido endometrial, que é aquela parte interna do útero,
que descama quando forma até a menstruação, né? A presença do tecido endometrial fora do útero. Fora do útero. Ele reflui, né? Isso. E acaba caindo na cavidade abdominal, por exemplo, se instalando no intestino, né? Então, essa pessoa vai ter agravamento desses quadros de endometriose de acordo com os ciclos hormonais dela, ciclos menstruais, né? E isso tem a ver com o quadro de inflamação crônica. A endometriose é uma doença inflamatória. Endometriose, hein? Olha só. Então, se você também tem endometriose aí, fica atenta. Você precisa diminuir a inflamação, perder peso através de combinações alimentares, estratégias alimentares, para que você consiga ter resultado eficiente. Isso. Quantas vezes nós tratamos, problemas circulatórios também. Problemas circulatórios tem tudo a ver, pessoal. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e das pernas, a circulação em geral, ela é extremamente acometida pela obesidade. Por quê? Porque a obesidade produz inflamação. Isso. E inflamação inflama o quê? Artéria. Primeira coisa que recebe inflamação, artéria. Essas artérias ficam entupidas, as veias das pernas começam a ter problema, a veia é feita de várias válvulas. Essas válvulas começam a perder eficácia e essa veia começa a ficar dilatada, começa a ter um acúmulo de água, né, uma retenção de água no corpo, né? Então tem tudo a ver com problemas circulatórios. Se tem uma coisa que a obesidade está intimamente ligada, problemas circulatórios. Essas doenças estão comuns hoje em dia, não é por acaso, pessoal, porque hoje a doença mais comum de todas é a obesidade. E aí, consequentemente, todas as consequências dela também hoje são comuns. Por isso que tudo que as pessoas mais têm hoje está ligado à obesidade. Praticamente quase todas as doenças crônicas não contagiosas, né, doenças crônicas não transmissíveis, elas que são infarto, derrame, gordura no fígado, ovário policístico, resistência insulínica, diabetes, pressão alta, isso tudo que a gente falou até agora tem a ver com obesidade, sim. Né? Eu vi uma pessoa falando de uma coisa aqui também que eu achei interessante, a gente vai lembrando, né? Nossa, a hemocromatose, tá? Então nós vamos falar sobre isso no futuro. Mas hemocromatose, muitas vezes as pessoas têm um diagnóstico de hemocromatose. Eu não estou falando nesse caso específico da pessoa que disse aqui, tá, pessoal? Que eu não tenho como, eu tenho que avaliar individualmente. Mas eu estou falando de forma genérica, tá? Muitas pessoas estão recebendo o diagnóstico de hemocromatose porque tem um exame alterado, que é a ferritina. E aí a gente vai falar sobre isso no futuro. A ferritina alta, muitas vezes, não é por excesso de ferro, que aí seria a hemocromatose verdadeira. Existe hemocromatose, só que a hemocromatose é rara, tá? A ferritina alta, muitas vezes, é por causa da inflamação crônica, causada pela obesidade. E aí a pessoa recebe um diagnóstico de hemocromatose. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas pessoas estão com ferritina alta porque elas estão acima do peso, porque elas estão com excesso de gordura, principalmente abdominal e no fígado. Está muito ligado. Gordura no fígado e gordura abdominal, e não tá, na maioria das vezes, não tem relação com excesso de ferro. Não sei o caso de quem falou aí, eu não posso falar, porque aí seria pelos exames. Mas, em geral, é isso. Por quê? Porque a hemocromatose verdadeira é super rara. É uma doença genética. Ela é raríssima. Só que a ferritina alta é comum. Ou seja, a maioria dos casos de ferritina alta não é hemocromatose. Entendeu? E aí as pessoas não conseguem ligar isso. Então o médico vê a ferritina alta e às vezes, inadvertidamente, ele já acha que é hemocromatose. Isso pode acontecer, né? Mas muitas vezes a ferritina alta é por um excesso de inflamação corporal, tá? Fala a verdade, se esse doutor não arrasa, gente! Bom demais, meu amor, obrigada, viu? É porque eu fico assim, impressionada como o conhecimento do Cristiano ele é diverso, né? Ele tem um conhecimento muito profundo e de várias áreas, mas também clínico geral há quantos anos também, né? Antes de ser endocrinologista, já trabalhou em CTI, já trabalhou em Trabalhei hospitais, em todos os setores, né, que pode existir dentro do hospital. Muitos anos, muita experiência. Trabalhei, né, em hemodiálise, no CTI, no pronto-socorro, na enfermaria, antes de no ser ambulatório. né? Tudo. Doutor Cristiano lá de BH, né, amor? BH, Belo Horizonte, formado. Na UFMG lá. Nascido e formado em Belo Horizonte, né? Muito legal isso, né? A gente precisa poder estar aqui. Gloriosa Universidade Federal de Minas Gerais. Eita, que maravilha!
E aí, amor, tinha outras coisas que eu queria falar com você, mas hoje eu acho que já está suficiente. É o muita seguinte, informação. É muita informação, porque senão fica muitas coisas, né, na cabeça das pessoas aí. Eu acho que a gente já conseguiu ajudar um pouco as pessoas hoje. Eu gostaria muito de falar de jejum intermitente, low carb. Eu quero mesmo ensinar vocês isso, tá? Pessoal, um beijo para vocês. Boa noite. Vem tomar café da manhã comigo amanhã. Faz um cafezinho fresquinho, toma água em jejum e vem tomar café comigo, conversar comigo pra gente bater papo no período da manhã. Não vai deixar eu acordar cedo e ficar sozinha numa live, Gente, não, pelo amor de Deus, não vai faz companhia deixar a pra Nutri mim, né? sozinha. A Viviane falou aí, ó, a minha intimação, né? Muito Eu certo. te mando mesmo, tá? Vamos lá, pessoal. 8 e 7 da manhã é um show, viu? É um show. Tchau, boa noite, pessoal. Pessoal do Instagram, um beijo. Vou fazer lives no Instagram também pra gente ter mais acesso ao pessoal lá do Instagram. Vou ver se eu consigo, final de semana, que eu tô mais tranquila, entrar mais vezes para bater papo aí com vocês de pergunta e resposta. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Ótima noite para vocês, pessoal. Fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe vocês.